Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo. O elenco está de folga, 3 dias de folga, eles merecem, né? Estão jogando muito bem, fazendo boas partidas, então merecem 3 dias de folga. Óbvio que eu estou de ironia, brincadeiras à parte, nós vamos falar no vídeo de agora. 2 clubes da Série A que estão devendo ao Flamengo, estão contratando a rodo. Tem isso. É igualzinho aquele seu amigo que te deve, mas fica postando foto no Instagram, viajando, comprando carro novo. Tem isso. Eu vou contar já já que clubes são esses e em relação a quais jogadores são essas dívidas. Tem também uma longa lista de jogadores do Flamengo negociados com o futebol português. Pois é, isso me chama a atenção. O Botafogo anunciou Alex Telles, lateral esquerdo. Mas você sabia que o Flamengo tentou? Pois é. Eu vou contar para vocês bastidores dessa situação. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e fazer o canal crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Estamos em setembro, uma nova meta de número de inscritos estabelecida e com a sua ajuda eu tenho certeza que vamos bater novamente. Graças a vocês, ao meu trabalho também, sem falsa modéstia, e a Deus também, que está sempre nos acompanhando. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem um Pix aí na descrição. Vamos para as informações? Antes de mais nada, fechamento da janela, eu avisei para vocês. Nada de David Washington, com todo respeito a quem acreditou ou a quem tinha informação que o David Washington podia pintar no Flamengo. Mas a informação que eu tive de pessoas ligadas ao atleta não passa de uma cortina de fumaça no Flamengo após a derrota vexatória, após a chinelada que o Flamengo tomou para o Corinthians dentro da Arena Neoquímica. Eu avisei, a janela fechou, o David Washington não veio, nem teria tempo. A verdade é essa. Poderia ter tempo. Nossa, se o Flamengo corresse muito, se o Flamengo fizesse um esforço absurdo, e se o Chelsea quisesse, o Chelsea nunca iria topar um negócio desse, emprestar um jogador de graça, valorizado no futebol europeu, e ainda pagar parte do salário do atleta. Peraí, né? Aí é mole. Mas avisei vocês, não passou de uma cortina de fumaça. Mudando de assunto, na introdução do vídeo eu falei que o elenco recebeu 3 dias de folga, e é verdade, segunda, terça, quarta. Na quinta, o elenco se reapresenta. Porém, a folga não foi para todos. Os recém-contratados, leia-se Alexandre, Alcaraz e também Gonzalo Plata, os 3 estão treinando no CT Ninho do Urubu. Treinaram hoje, terça-feira, e vão treinar amanhã também, na quarta. E na quinta, obviamente, estarão com os demais jogadores se preparando para o próximo jogo do Flamengo, que é só no dia 12 de setembro, jogo da volta da Copa do Brasil contra o Bahia aqui no Maracanã. É tempo suficiente para o Tite tentar ajustar o setor defensivo e parar de tomar gols de cabeça de bola aérea. Não foi só os reforços, não foram só os reforços que foram ao CT, não. Quem está lesionado também foi ao CT fazer tratamento. Segunda, planejamento. À tarde, terça, no caso hoje, pela manhã e também à tarde, e amanhã também terá. A pessoa não conseguiu me confirmar se vai ser em 2 períodos, como foi hoje, ou se vai ser só pela manhã ou só pela tarde. Mas, sim, terá tratamento, então os jogadores lesionados estão comparecendo ao CT Ninho do Urubu para dar continuidade a essa recuperação, que é importante, né? Mas é folga. Gente, olha só, na boa, é totalmente diferente você fazer o tratamento no CT com toda a estrutura, com todos os profissionais à disposição, fazer em casa, que obviamente dá para fazer em casa também, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Vamos falar agora dos clubes que estão devendo ao Flamengo, é isso mesmo. O GE subiu uma matéria aí, Flamengo notificou 2 clubes brasileiros por dívida em relação a jogadores negociados na janela do início do ano. Internacional e Corinthians. Internacional contratou o Thiago Maia junto ao Flamengo e o Corinthians contratando Mateuzinho junto ao Flamengo. Cara, o Corinthians, que várzea. O Corinthians deve ao clube mexicano pela compra do Pedro Raul. O Corinthians deve ao Cuiabá. Essa informação a gente trouxe. O Cuiabá está entrando na justiça pedindo valor integral. O Corinthians deve ao Santos Laguna do México pelo Félix Torres. O Corinthians está devendo
lateral e deve ao Flamengo também. Segundo o GE, o Inter de Porto Alegre recebeu a notificação nessa terça-feira referente à compra de Thiago Maia, fechada em julho por 4 milhões de euros, 24 milhões de reais no câmbio da ocasião. Os gaúchos não pagaram a primeira das 10 parcelas, cujo valor é de 250 mil euros. É isso mesmo. Já o Mateuzinho, vou pegar aqui a lista, porque a situação é tensa. O Flamengo recebeu os 500 mil reais para o Hugo Souza jogar contra o Flamengo, mas o Flamengo não recebeu pela venda do Mateuzinho. Com o Corinthians, o atraso vem de um tempo maior. O Alvinegro já pagou as 2 primeiras parcelas pela compra de Mateuzinho, também vendido por 4 milhões de euros. A terceira e mais cara das parcelas venceu no último dia 5. O valor a ser amortizado é de 8 milhões de reais. Depois disso, o Corinthians teria de pagar mais 2 parcelas, ambas avaliadas em cerca de 2 milhões e meio de reais. Por tal atraso, o Corinthians foi notificado pela terceira vez. Cara, isso é assustador e o Corinthians está anunciando vários reforços. Isso é muito estranho, cara, de verdade. É o que eu falo. Precisa ter fair play no futebol brasileiro, cara. Não dá. O Cuiabá tá desesperado tentando receber do Corinthians, lembrando que o Corinthians briga com o Cuiabá para não ser rebaixado para a Série B. O Cuiabá vendeu o jogador e não recebe, tá vendo o Corinthians anunciar jogador atrás de jogador. Gente, isso é um absurdo. Eu já cansei de falar sobre isso aqui, mas não tem jeito. Há ainda quem negocie com o Corinthians e há ainda quem queira jogar no Corinthians, mesmo sabendo da tal dificuldade financeira que vive a equipe paulista. Mudando de assunto, o Botafogo anunciou recentemente a contratação do lateral esquerdo Alex Telles, que estava no Al Nassr da Arábia Saudita, clube do Cristiano Ronaldo. O que vocês não sabem é que antes de contratar Alexandro, o Flamengo tentou ou sondou, consultou a situação do Alex Telles. Na ocasião, o Flamengo não deu continuidade ou não avançou na negociação porque dependia da rescisão de contrato do Alex Telles com o Al Nassr. Isso poderia ser agora, poderia demorar, e o Flamengo, pela urgência da contratação de um lateral esquerdo, preferiu por não esperar. O que, na minha opinião, fez certo, tá? E foi atrás do Alexandro para não correr o risco de perder o Alexandro, que estava livre no mercado, não tinha renovado com a Juventus da Itália. E aí o Flamengo, de fato, até pensou no Alex Telles, mas a situação não avançou. O Botafogo, na ocasião, tinha a opção de esperar. O Botafogo pôde esperar. E aí o Botafogo teve agora o problema do Cuiabano, lateral esquerdo, que teve uma grave lesão muscular. E depois que teve esse problema com o Cuiabano, foi atrás do Alex Telles e conseguiu a contratação. Então, fica esse bastidor, digamos assim. E por falar em Botafogo, gente, a verdade precisa ser dita, tá? Hoje o Flamengo não tem mais o melhor elenco do futebol brasileiro. Hoje, se eu tivesse que eleger o melhor elenco do futebol brasileiro, é o do Botafogo. Os caras fizeram muitas contratações boas, várias, de renome no mercado, Alex Telles, Thiago Almada, enfim, vários. Só que tem jogadores que eles contrataram que tem que parabenizar o scout deles e é uma cobrança que eu faço ao Flamengo. O Flamengo vai sempre no óbvio. Vamos parar e analisar, o Claudinho já conseguiu 2 renovações de contrato em cima do Flamengo. O Wendel, também do Zenit, já conseguiu 2 renovações de contrato em cima do Flamengo. São sempre os mesmos nomes especulados no Flamengo. Essa é a verdade. Não tem um scout para analisar, por exemplo, e contratar um Igor Jesus, um atacante que está voando no Botafogo, que estava lá, entre aspas, esquecido no mundo árabe. Esse tipo de cobrança que eu faço à diretoria, à análise, ao departamento de scout do Flamengo para mapear mercado. São sempre os mesmos jogadores. O Alcaraz, o Flamengo tentou em 2020, 2021. São sempre os mesmos nomes. Não sai do óbvio. O Botafogo sai do óbvio e faz boas contratações. Igor Jesus. O próprio Tiquinho Soares. Na ocasião, pouca gente no futebol brasileiro conheceu o Tiquinho Soares. Então, Marlon Freitas tá jogando muita bola, estava esquecido no Atlético Goianiense. Quem está jogando mais? O Alan, volante do Flamengo, ou o Marlon Freitas? Nem preciso responder que, obviamente, é o Marlon Freitas.
Essa é a verdade, cara. O Flamengo não tem mais o melhor elenco do futebol brasileiro. Para mim, hoje, é o do Botafogo. Tem o Palmeiras também, que se reforçou muito bem. Para finalizar, o perfil Fla Base subiu um conteúdo que eu achei curioso e interessante. 8 jogadores do Flamengo foram negociados para o futebol português só nessa janela. Zagueiro Digão, Passos Ferreira. Zagueiro Gabriel Noga, Leixões. E o zagueiro Vitor Thiago, Famalicão. Os 3 em definitivo. O volante Daniel Cabral, Estrela Madura, em definitivo. O volante Igor Jesus, Estrela Madura, em definitivo. Atacante Peterson, Estrela Madura, empréstimo com opção. Atacante André, Estrela Madura, em definitivo. E o atacante Verton, Leixões, definitivo. Curioso, né? Fica aí essa curiosidade para vocês. Pessoal, esses são os assuntos do momento no Flamengo. Já Gabigol divulgou em suas redes sociais que seu contrato com a Nike foi encerrado. Atleta que era garoto propaganda da fornecedora de material esportivo desde que ainda atuava nas categorias de base do Santos. Por falar no Flamengo, Lohan está entre os 6 melhores meias atacantes do futebol brasileiro entre os jovens. Bora falar agora sobre o Flamengo. Você sabia que o Fla tem a sua pior campanha no início do retorno nos últimos 10 anos? E que depois de 6 jogos do retorno, o Flamengo tem só 7 pontos conquistados, ocupando a 15ª colocação. O que eu quero dizer? Que se a gente aproveitar ou extrair somente o segundo turno do Campeonato Brasileiro, dá para dizer que a campanha do Flamengo é de um time que briga contra o rebaixamento. Depois do Flamengo, com menos do que os 7 pontos do Fla, aparecem apenas o Atlético Goianiense e o Corinthians com 6 pontos, o Bragantino com 5 pontos, o Atlético Goianiense e o Cuiabá com 4 pontos. E é exatamente por conta dessa performance ruim, de 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 39% dos pontos conquistados, que o Flamengo perdeu distância ou permitiu que os adversários na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro se distanciassem. Isso porque o Fortaleza no retorno somou 15 pontos, o Palmeiras tem 11 pontos e o Botafogo 10 pontos conquistados. Só mais 2 informações sobre o Flamengo. David Washington esteve perto de ser contratado pelo Fla. Ao longo da segunda-feira, o Chelsea até topou emprestar o jogador de 19 anos de idade. Não houve tempo hábil para que essa negociação fosse concretizada. Já Alexandro, que virou reforço oficial do Flamengo, deve estrear na próxima rodada contra o Vasco, atleta que não atua desde maio. O futebol brasileiro para, né? O futebol mundial para e a gente vai ter a seleção em campo. Mas os times do Rio de Janeiro e todos do Brasil não param de se organizar. E o Flamengo está correndo contra o tempo para recuperar o time nesse momento de data FIFA. No último mês, o time teve uma onda de desfalques que ficou ainda maior nessa semana. Vamos ver. O mês de agosto rubro-negro foi marcado por uma maratona de jogos e lesões no Flamengo. Ao todo, nos últimos 15 dias, o Flamengo perdeu 6 atletas para o departamento médico. Pedro, Gabigol, Arrascaeta, De La Cruz, Michael e Davi Luiz. E todos com lesões parecidas na coxa. Pedro e Gabigol se machucaram no dia 15 contra o Bolívar no Maracanã. 3 dias depois, foi a vez de Arrascaeta se machucar contra o Botafogo. Então, vieram as lesões de Michael e De La Cruz. E por último, Davi Luiz sentiu dores na coxa esquerda no jogo do Corinthians. E ainda teve Varela, que sentiu o quadril direito. Para a comissão técnica, a sequência de jogos foi decisiva para esse cenário. Isso é um fenômeno que tem ocorrido no mundo todo. Isso não é só no Flamengo. Isso, você tem os times do Campeonato Brasileiro aí com 12 atletas no DM. Você tem o Botafogo, que teve um atleta machucado ontem posterior de coxa, logo no início da partida com 3 minutos. Então não é um fenômeno exclusivamente do Flamengo. É um fenômeno mundial. Por conta do alto número de lesões, o Flamengo teve que correr no mercado para repor jogadores. A equipe já regularizou a documentação e o equatoriano Gonzalo Plata está liberado para estrear pelo clube. O atacante será apresentado na próxima segunda-feira. A equipe ainda está viva em 3 competições, o que aumenta o risco de problemas. O Flamengo vai ter cerca de 10 dias para descansar, recuperar e preparar os jogadores para a sequência da temporada. O time só se reapresenta na quinta para tentar aproveitar esse tempo e voltar mais forte. Com competições importantes pela frente, o torcedor do Flamengo quer espantar as lesões e continuar na briga por títulos.
Vamos relembrar aqui, você tem de cabeça, Vene, quais são esses jogadores que estão fora do Flamengo? Por conta de lesão? Isso. Arrascaeta, o Gabigol ainda está fora, podemos considerar assim. O Pedro retornou no último jogo, mas ainda não 100%. Nitidamente a gente pode ver um Pedro ainda baleado. O De La Cruz, querendo ou não, também está machucado, embora tenha sido uma lesão menor. Tem o Cebolinha, que aí já é um outro ponto, porque passou por uma cirurgia, o Vinha. Varela. O Michael é um Varela jogador... não? Varela não, ele não teve um problema muscular, e inclusive pela programação dele é para ele viajar e se apresentar à seleção uruguaia. O Michael, que acabou de chegar, né, uma lesão grave inclusive, só deve voltar a jogar em outubro, vai ficar um longo período se recuperando. Eu vi essa entrevista coletiva inteira do preparador físico do Flamengo, Fábio. O grande problema, na minha concepção, repito, quem sou eu para criticar um profissional como ele, que é inclusive considerado um dos melhores, se não o melhor profissional da área da preparação física. O grande problema, na minha visão, não é nem a quantidade de problemas musculares. Eu concordo com ele. Todo mundo vai ter isso. Ele mencionou o Botafogo, que teve o Cuiabano aos 3 minutos se lesionando. Ele mencionou o jogador do Corinthians. Todo mundo vai ter jogadores machucados. O grande problema, na minha visão, na questão do Flamengo além da quantidade de lesões musculares, é a forma como os jogadores estão se apresentando nas partidas. Vamos pegar o último jogo, Flamengo e Corinthians. O Corinthians também disputa 3 competições: Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Corinthians teve um dia a menos de preparação para esse jogo contra o Flamengo. Quem estava melhor preparado fisicamente, eu tenho certeza que você assistiu ao jogo. Assisti. O Corinthians. Nitidamente, os Mas jogadores do Flamengo Mas o muito Corinthians cansados. colocou alguns jogadores também. Aí que está a questão. O Flamengo não está priorizando nenhuma competição. E o Flamengo, no começo da temporada, priorizou o Campeonato Carioca. Isso é verdade. O Flamengo, no planejamento, e aí é a minha visão, e eu posso criticar. Sim. Eu acho que o planejamento do Flamengo foi errado. E na ocasião vocês vão se recordar que eu critiquei, e muito, Foi sim. quando os jogadores não foram poupados do segundo jogo da final do Campeonato Carioca, quando o título já estava muito bem 3 a 0. encaminhado, para poder ter o time completo, né, nesse jogo de Campeonato Carioca, para todo mundo sair na foto, sendo que tinha jogos importantes. Poupou na Libertadores. Exatamente, poupou Libertadores. Eu acho o seguinte... Aquele primeiro jogo do Palmeiras, lembra? Ele Poupou poupou no o jogo do Pedro. Palmeiras. É isso. A minha crítica é a forma como os jogadores do Flamengo estão se apresentando nos jogos. Todo jogo o Flamengo está perdendo na parte física. Perdeu pro Botafogo. O Botafogo deu um baile na preparação física do Flamengo. A verdade é essa. Perdeu pro Fortaleza, perdeu pro Criciúma. Vários jogos o Flamengo vem se apresentando muito mal fisicamente. O meu ponto é, quem sou eu para dizer que os jogadores estão se machucando porque a preparação física do Flamengo está fazendo algo errado? Seria leviano da minha parte. O meu questionamento e a minha crítica é como os jogadores estão se apresentando, porque nitidamente eles não estão 100% da forma física e o Flamengo está perdendo na parte física para todos os adversários. Vamos debater aqui esse assunto, pensar no seguinte. Talvez, será que não é, Vene, a intensidade do estilo de jogo e não eles estão cansando mais? Que, por exemplo, o que a gente via no Vasco com o Ramon era um jogo extremamente intenso, mas muito irregular. Às vezes um jogo muito intenso e às vezes um jogo numa vibração muito abaixo, né? Isso era até um estilo do Vasco. Às vezes uma irregularidade dentro de uma partida. Fazia um primeiro tempo com uma intensidade avassaladora e um segundo tempo e vice-versa. Enfim, às vezes também, por exemplo, o Botafogo. Não sei se é uma questão de... o Botafogo tá mais preparado fisicamente. Mas eu acho que é um estilo de jogo feito pelo treinador mais intenso. Quando a gente olha, a vibração do time é muito diferente. Eu não vi um Flamengo, e eu não sei se vocês concordam comigo, um Flamengo cansado. Eu vi um Flamengo pouco intenso, que são duas coisas muito diferentes. Eu vi que parecia que o Flamengo estava vibrando num nível de competitividade diferente do Corinthians naquela ocasião. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei e se vocês concordam comigo. Eu entendi, porém não concordo. Perfeito. Eu acho que o Flamengo não é intenso por conta da parte física. Entendi. Não o inverso. Não, porque entende? não é uma escolha do Tite. É isso, exatamente. Entendi. Eu acho, inclusive, que as atuações do Flamengo estão abaixo. Se a gente for parar e analisar, o Flamengo pode apresentar muito mais do que vem apresentando. Muito por conta da preparação física. Não sei se o Pedrosa concorda comigo.
Cara, é muito difícil, porque eu concordo plenamente no quesito planejamento. O planejamento do Flamengo dentro do Campeonato Carioca foi o quê? Não ganhamos nada em 2023. A gente não pode correr o risco de perder esse Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca é um campeonato que não te dá premiação, mas ele te dá uma panela de pressão caso você não vença. Venceu a obrigação, não venceu, vão criar uma crise. E aí você entra numa questão que existem jogadores que jogaram mais tempo no Campeonato Carioca do que no próprio Campeonato Brasileiro. O Everton Cebolinha foi um caso que a gente falou aqui. 13 jogos, 13 eu vi ontem à jogos. noite. E aí ele tem mais jogos dentro do Campeonato Carioca do que no próprio Campeonato Brasileiro, que é muito mais importante do que o Campeonato Carioca. O Arrascaeta também. Isso é erro de planejamento. Isso é um erro de planejamento grave. O calendário do futebol brasileiro. A gente bate sempre aqui. É um calendário extremamente cruel. Mas isso também tem a ver com o seu próprio time. Você não precisa colocar 13, 14 jogos do seu jogador e depois chegar no meio da temporada e esse cara tá baleado. Em relação ao Flamengo, eu concordo também com a frase do Veri, que é: o Flamengo tá sem prioridade. Eu consigo ver alguns times que estão lá na parte de cima da tabela que eles priorizam as competições. O Botafogo jogou a Copa do Brasil como deveria jogar? Jogou. Foi eliminado até por um lance ali meio esdrúxulo de questão de arbitragem e tudo mais. Mas a questão é, o Botafogo sempre teve na cabeça que a principal competição é o Campeonato Brasileiro Mas o primeiro jogo e a aqui Libertadores. teve opções que não são as titulares da Copa do Brasil. Exatamente. Também colocou jogadores poupados. O Flamengo não. O Flamengo tá nessa de: nós não vamos poupar. E quando poupa, e aí traz essa incoerência de: por que poupa o Pedro dentro do Campeonato Brasileiro no confronto direto? Por que poupa jogadores, por exemplo, contra o Botafogo? Exemplo qualquer. Então, eu acho que o grande problema do Flamengo hoje teve uma má preparação lá no início do Campeonato Carioca e não focou nas competições. O papo de: nós não vamos ganhar as 3, mas a gente joga as 3 da mesma forma, isso aí é a falta de prioridade. E não é prioridade. Às vezes a gente fala sobre prioridade. Prioridade é uma palavra singular. Você tem que ter uma prioridade. O resto não é prioridade. Você só tem uma prioridade, que é o principal. Não é uma palavra plural, perdão. É uma palavra no singular. E o Flamengo, pelo visto, a prioridade é o quê? Ganhar algum título. Mas aí não consegue focar em nada e acaba perdendo para os seus adversários. E tem um outro ponto muito importante que a gente precisa falar aqui para finalizar a minha linha de raciocínio. O Flamengo de 2019, ele nunca mais vai existir. Perfeito. E o Flamengo de 2019, ele tinha pouca competitividade em relação ao que é o futebol brasileiro hoje. Às vezes a gente fica sempre falando assim dos deméritos do Flamengo e esquece dos méritos dos adversários. O Flamengo de 2019 não teve Copa do Brasil. Não teve. O Jesus foi eliminado da Copa do Brasil. E não teve adversário. O Botafogo hoje é do nível do Flamengo, o Palmeiras é do nível do Flamengo. E se você for pegar os times que estão crescendo, tem o Bahia, tem o Cruzeiro, tem o São Paulo, o Fortaleza, tem muitos e muitos times que estão em outro nível do futebol brasileiro. Então, assim, muitas vezes a gente fala sobre o Flamengo, sendo que não olha para o adversário. O adversário também tem méritos. Hoje, o Flamengo não deve nada pro Botafogo, o Botafogo não deve nada pro Flamengo e o Palmeiras da mesma forma. Times da mesma prateleira. Não vai ganhar as 3 competições, gente. Não é assim, pô. Eu acho o seguinte, a gente pôde ver no passado recente o Dorival Júnior, ele colocando uma equipe no campeonato e outra equipe disputando outros campeonatos. No fim das contas, o Dorival ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Eu não vejo nenhum problema se o Tite fizesse isso hoje. Qual o problema de fazer isso? Ele não coloca o Matheus Cunha para jogar a Copa? Por que ele não faz um time para jogar a Copa do Brasil? E aí, teoricamente, você não está deixando de lado uma competição. Pelo contrário, você está admitindo que você tem chance de ganhar as 3. Só que você bota um time para jogar 2 competições e outro time para jogar outra competição. Ponto, acabou. Qual o problema disso? E eu acho assim, isso é uma coisa incomum no futebol, mas que o Dorival trouxe e mostrou que é plenamente possível. É claro que na circunstância ali, o Dorival chega na metade da temporada, né? E ele já tinha um campeonato brasileiro em que ele vira e fala, olha, isso aqui não dá mais pra mim. Então eu vou realmente focar nas Copas. Ele teve essa liberdade. Fazer chegando no início da temporada, olha, esse aqui eu vou fazer por aqui, esse aqui eu vou fazer por ali. A gente sabe que no Brasil o torcedor tem muita dificuldade de escutar. Olha, eu não vou brigar esse ano pela Copa do Brasil, eu vou só brigar pelo brasileiro. Imagina, ia ser um lecrequé. Mas a gente entende, mas eu acho que seja isso de não brigar. Por exemplo, se a gente pegasse o time reserva, se ele botasse o time reserva para jogar a Copa do Brasil. Gente, o time reserva do Flamengo para jogar a Copa do Brasil bate de frente com as equipes que estão disputando a Copa do Brasil. Não seria nenhum absurdo. Esse é o ponto. O ponto onde eu quero chegar é, quando você tudo quer, nada tem. E a verdade é essa, o Flamengo corre risco de não ter nada. E tá mal no Campeonato Brasileiro, na Libertadores vai pegar um adversário extremamente chato, que é o Penharol, e na Copa do Brasil você pode cair pro Bahia, por que não? O Bahia pode vir aqui e ganhar do Flamengo no Maracanã. Mas existe um contexto diferente da questão do Dorival, o Dorival veio para salvar a temporada do Flamengo. Sim. O Tite começou a temporada com o Flamengo. E outro ponto também, eu não considero que o Flamengo tá mal no Campeonato Brasileiro não, Venê. São 44 pontos, não são?
44? Não, 44. Em relação à pontuação, tá bem. O meu ponto é a Mas eu acho atuação. que tem um ponto é... nessa conversa toda que o Pedrosa já citou. Não é só sobre o Flamengo. Não é sobre só sobre quem o Flamengo. hoje está no cenário do futebol. Exato. Eu acho que há uma mas é por resistência isso grande. mesmo. Por exemplo, que absurdo perder pro Corinthians na Arena Neoquímica. Não. Nesse é um caso eu vou considerar um né? absurdo. Você Eu não acha? acho Nesse cenário eu vou considerar um Você já absurdo. foi lá num jogo lá dentro daquele campo? Sim, É mas se a muito gente for pegar os poderoso números, o Corinthians nem lá. dentro de casa tá se dando Entendi. bem. Mas a chave vira. Gente, o Corinthians tem... Beleza, A chave eu entendo. vira. Só que o Corinthians pegou o Thales, o Corinthians pegou o André Ramalho. Tudo bem, só que se a gente for analisar, recentemente o próprio Bragantino, que tá muito mal, foi lá e ganhou do Corinthians. E eu acho que a motivação é diferente. Eu acho também. Do Corinthians. Não, enfrentar o Flamengo mas uma esse é o coisa. problema. Enfrentar o Red Bull Bragantino A motivação no Flamengo não existiu. É isso. Esse é o Mas ponto. aí que tá a intensidade que eu tô te falando. Ela não é um problema físico, mas ela é um nível de competitividade. Como eu entrei pra aquele jogo, vibrando em que momento? Vibrando aqui? Mas vibrando esse aqui? é o ponto onde eu quero chegar. Parece que o Campeonato Brasileiro tá ficando de lado para os Eu acho que jogadores, o Flamengo para a tá- diretoria e para a comissão técnica. Repara só, o último grande jogo do Flamengo, eu fui ver ontem a data, dia 31 de julho, que foi o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Depois disso, o Flamengo só vem jogando mal. Aí vai chegar na Libertadores, vai fazer um grande jogo dentro do Maracanã e todo mundo vai esquecer as atuações ruins. E o Campeonato Brasileiro vai ficando para trás. jogou bem foi contra o Bahia também. Venceu foi. fora de casa. É E muito foi difícil. bem. Não, mas não jogou bem. Mas Mas fez o Não, resultado. eu não tô falando de resultado. Eu tô falando de desempenho. Desempenho que você fala assim, nossa, que partidaça do Flamengo. Eu sei. Foi contra o Agora, se Palmeiras. você for olhar, quem tá na frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Botafogo. Fortaleza e Palmeiras. Sim, pô. Quem tá nas três competições? Ninguém. Oh. Só o Flamengo. Não, mas olha só, até semana passada, isso aí não tinha nenhuma diferença. Porque o Vene, Botafogo tinha jogado a mesma importante quantidade de o jogos. Flamengo ainda está na briga Cadê pela o Não, isso eu Xaropinho? concordo. Eu também isso eu acho. concordo. O Flamengo tá na Eu não briga da consigo Copa ver do esses Brasil. problemas físicos, clínicos, tem, é Problema pra todo todo mundo tem. Mas o físico eu não consigo ver mesmo. Mas eu acho só que acho teve que erro no essa planejamento. irregularidade de Assim- intensidade, ela acontece com os times. Planejaram eu acho errado que esse momento, no eu início. também Tudo acho, errado. eu também acho. eu também Gente, não acho. dá pro Gerson Vamos fazer sair. 35 jogos Absurdo. consecutivos. É. 35 jogos consecutivos. Debate bom, hein? Podemos continuar amanhã. Perfeito. Metade do programa já foi. E aí vocês brigando. O Flamengo acionou oficialmente dois grandes clubes brasileiros devido a débitos pendentes relacionados a negociações de jogadores realizadas no início deste ano. As equipes envolvidas são o Internacional de Porto Alegre e o Corinthians, que contrataram Thiago Maia e Mateuzinho, respectivamente. O Internacional foi notificado nesta terça-feira em razão de uma pendência financeira referente à aquisição de Thiago Maia, cuja transação foi concluída em julho por 4 milhões de euros, equivalente a 24,1 milhões de reais na época. A primeira parcela, no valor de 250 mil euros, cerca de 1,55 milhão de reais, deveria ter sido paga até o dia 20 do mês passado, mas os gaúchos não cumpriram o prazo. É importante ressaltar que as 10 parcelas acordadas para o pagamento possuem valores variáveis. Em relação ao Corinthians, o atraso nos pagamentos já dura mais tempo. O alvinegro havia quitado as 2 primeiras parcelas da compra de Mateuzinho, também negociado por 4 milhões de euros, mas isso só ocorreu após notificações formais. Ambas as parcelas tinham um valor de 4 milhões de reais cada. A terceira parcela, que é a mais alta, venceu no dia 5 deste mês, com um montante de 8 milhões de reais a ser quitado. Após isso, o Corinthians ainda precisará pagar outras 2 parcelas, cada uma avaliada em cerca de 2,5 milhões de reais. Em função desse atraso, o clube foi notificado pelo Flamengo pela terceira vez. Além disso, vale mencionar que o Corinthians pagou uma multa de 500 mil reais para permitir que o goleiro Hugo Souza, emprestado pelo Flamengo, participasse da partida do último domingo.